O crepúsculo da informação, quando a notícia se torna narrativa. Eu sou o professor Acioli, diretamente para o Papo Sem Rodeio. Houve um tempo em que o jornalismo era visto como uma das mais nobres das atividades da vida pública. Missões era simplesmente, ainda que difícil, informar. O repórter corria atrás dos fatos, confrontava versões, investigava documentos e entrevistava as fontes, entregava ao cidadão os elementos necessários para que construísse a sua própria conclusão. Crianças, jovens, adolescentes tinham um sonho, nutriam seu coração aquele sonho de se tornar um grande repórter, ou quem sabe de trabalhar na grande mídia. Hoje tudo se tornou algo volátil. Hoje, entanto, muitos observadores percebem que o cenário é diferente. A impressão que se tem noticiado deixou de ser ponto de partida e passou a ser apenas detalhe dentro de uma narrativa previamente construída. O que será que aconteceu, minha gente? O que será que está acontecendo de fato? O fato já não é apresentado para ser compreendido. Ele é moldado para confirmar uma interpretação. O contraditório, nem pensar, o fundamento essencial de qualquer democracia madura, frequentemente é tratado como inconveniente. E quem questiona? Torna-se suspeito, subversivo. Divergir passa a ser sinônimo de afronta. Quando a informação deixa de servir à verdade, passa a servir à convicção de quem transmite o jornalismo, corre-se um grande risco de se transformar em militância. E militância, por definição, não procura compreender, procura convencer. Talvez seja por isso que tantas pessoas tenham abandonado os telejornais, os programas de debate, os grandes programas, os grandes veículos de comunicação tradicionais. Não porque tenham deixado de interessar pelos acontecimentos do mundo. É uma coisa a se pensar. Será o que está acontecendo com o mundo, meu Deus? Será o que está acontecendo com a notícia no Brasil? Mas porque muitos deixaram de confiar no formato como esses acontecimentos eles são apresentados e são transmitidos, numa desconfiança de que as mídias mentem para nós. E o problema não está apenas no que é dito, está também no que é omitido. Toda manipulação começa com a seletividade daquilo que merece ser destaque, daquilo que pode ser apresentado ao povo como notícia e o que pode ser ocultado às sombras. Certos fatos recebem cobertura incessante e outros desaparecem do debate público. Certas vozes são amplificadas, outras são silenciadas, ridicularizadas. O resultado é esse, uma percepção artificial da realidade cuidadosamente construída para conduzir emoções, opiniões, num certo, como a manipulação e a questão de mudar o comportamento das pessoas. Será que o nosso país está passando por um processo de emburrecimento, onde a informação se torna hoje privilégio de muitos poucos que entram nas mídias internacionais? Não se trata mais de informar multidões, trata de conduzi-las, de direcioná-las, de levar um determinado caminho. Nenhuma sociedade deveria aceitar isso como naturalidade. A história ensina que o controle da informação sempre foi uma das ferramentas favoritas de governos autoritários, de tiranias, de governos que massacram seu povo, de ditadores, grupos ideológicos estruturados no poder. O método muda a tecnologia muda também, os discursos mudam, mas a essência permanece a mesma de controlar a narrativa significativa, controlar a percepção das pessoas com aquilo que lhe é informado. Significa influenciar o comportamento coletivo, conduzir o povo em forma de manada. Nesse contexto, a antiga política do pão e circo, onde ganha uma nova roupagem, enquanto problemas estruturais se acumulam, uma parcela significativa da população, da programação é ocupada por entretenimento descartáveis, lixos culturais, fezes, pura fezes, polêmicas fragmentadas, fabricadas por ideologistas, pessoas que querem mudar o comportamento humano, onde errado é certo, onde o certo passa a ser errado, escândalos superficiais, conteúdos que estimulam mais reação emocional do que a reflexão racional. A sociedade deixa de ser participante da vida pública e passa a se tornar consumidor de conteúdos de distrações, enquanto o governo saqueia o seu povo. O entretenimento nas mídias passam de forma que entorpece as pessoas, tornando pessoas cegas como zumbis. A comunicação, a cultura perde a sua profundidade, a educação perde a relevância, o pensamento crítico passa a ser visto como inconveniente e uma consequência é uma sociedade cada vez mais vulnerável à manipulação. Não é raro observar
Jovens, adultos, idosos, reproduzindo opiniões prontas sem jamais questionarem, como se fossem verdades absolutas, numa narrativa que de pessoas a pessoas passam palavras que têm um significado contundente, passa a ser jargão de suas bocas. Eles passam a ter um resultado das fontes original das informações, repetem frases, slogans, narrativas inteiras, como ventrílocos, reproduzindo a voz de quem controla os fios invisíveis da comunicação. O mais preocupante é que muitos sequer percebem. Confunde a repetição com a verdade, confunde a popularidade com a credibilidade, confunde o consenso fabricado com a realidade. E ao mesmo tempo, assiste-se o crescimento das mídias independentes, dos podcasts, dos jornais alternativos, das pessoas que têm compromisso com a verdade e buscam, em suas plataformas digitais, levar a verdade, ainda que sejam tratados como subversivo, que muitos pedem a questão da regulamentação da mídia, não porque sejam perfeitos, não porque estejam livres de erros, mas porque representam parte igual à parte do público. Sente-se aprisionado porque não podem ecoar, amplificar as suas vozes, porque o sistema já cortou, já tirou o fio da tomada. Desaparecendo a pluralidade, quando diferentes interpretações podem coexistir, a verdade tem mais chance de emergir. Quando apenas uma interpretação dos fatos é permitida pelo sistema onde o governo manipula as informações, infelizmente, talvez seja justamente isso que surja através de vozes que defendem o mecanismo de controle sobre espaços alternativos e das informações, justamente para calar aqueles que têm da liberdade para falar. A justificativa quase sempre é nobre: combater a desinformação, proteger a democracia, preservar a sociedade. Mas toda a sociedade livre deve permanecer vigilante. A linha que separa o combate da mentira, da censura, questionamento, pode ser muito mais tênue do que imaginamos. A democracia não morre apenas quando os tanques ocupam as ruas. Ela também enfraquece quando o cidadão passa a ter medo de perguntar, de questionar, de colocar suas dúvidas a público, quando a dúvida se torna crime moral, quando o questionamento é tratado como uma ameaça, quando a divergência passa a ser confundida como subversão. O futuro da liberdade não depende apenas de eleições de instituições de governo, depende da capacidade do cidadão de pensar, de contar a sua própria história, de narrar os fatos, de questionar e discutir ideias. Por isso, talvez o maior ato de resistência dos nossos tempos seja algo extraordinariamente simples: buscar diferentes fontes, confrontar versões, verificar informações, recusar confortavelmente a preguiça intelectual das opiniões prontas. A verdade não tem perguntas, a mentira sim. É uma sociedade que deixa de perguntar, ela corre o risco de perder não apenas a informação, mas a sua própria liberdade. Não se esqueça, esse ano teremos eleição, toma cuidado com quem pede a questão do regulamento das mídias sociais. Você está prestes a cair num calabouço onde nunca mais você irá ter o bem maior que a sua liberdade, que é o bem maior do que a vida. As minhas continências, eu sou professor Acioli.